Bom dia. Vamos abrir Efésios 4, versículos, eu quero ler para os irmãos, tá? Versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Que a tua palavra aqui é incrível, maravilhosa. É um verdadeiro milagre em nossas mãos. Fale aos nossos corações nesta manhã. Eu não sei o que falar, Senhor. Eu estou diante de joias que foram entregues para deixar a igreja linda, bela, adornada, enfeitada da maravilha de Cristo. Ele é formoso e ele enfeita a igreja. Impressionante. Então, nesta manhã, dá-me capacidade de transmitir a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar? Vamos voltar aqui, irmãos. Sabe por que eu estou falando voltar? Porque Efésios é dividido em duas partes, lembra? A parte doutrinária e a parte prática. Lembra? O capítulo 1, 2 e 3. O que temos é doutrina. E Paulo o faz com uma categoria incrível, dada pelo Espírito Santo. Depois ele entra na parte prática. Tá? É como se você estivesse fazendo aulas teóricas de motorista. Aí o professor seu fala, agora pega a direção do carro. Vá. Tenta. Então, irmãos, eu já vi muito isso. Pegar Efésios ou qualquer livro doutrinário, cortar no meio e só dar a parte prática. Está errado. Tá? Deus nunca faz isso. Eu vi isso em Romanos. Eu estudei numa escola, quando eu estudei lá no Maranata, era assim. Chegava no capítulo 9 de Romanos, opa, vamos fechar aqui, porque aqui não pode. Escuta, você não pode fazer isso com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro, é um prosseguimento. Então eu tenho que entender textos com contextos. A Bíblia fala. É ela que fala. Se eu abrir a boca para não falar o que ela fala, eu sou mentiroso. Então, queridos irmãos, é importante narrar tudo que está escrito. Então, eu só vou retornar um pouco aqui para os irmãos lembrarem. Lembra o capítulo 1? Que ele expõe o trabalho da triunidade. O trabalho da salvação não foi só Jesus. É uma organização, um conselho que houve. Tá? Por assim dizer, as três pessoas da Trindade fez uma mesa redonda e traçou todo o programa. E sabe, queridos, tudo já está pronto. Todo o plano de salvação está pronto. Sabe? Até os crentes, os salvos, já estão lá no céu.
Você fala, pastor, como? Já estão assentados lá com Cristo. Tudo foi feito. Nada está assim ligado a um Deus que está decepcionado. Será que Deus vai dar certo? Não, está tudo pronto. Então nós vemos o reino de Deus já vitorioso e o reino do diabo derrotado. Maravilha, né? Tudo programado. O Pai escolheu, e vocês lembram que está aqui a mente, a direção e a vontade de uma pessoa da Trindade, o Pai. As outras duas pessoas, o Espírito Santo e o Filho, trabalham subordinados a essa vontade. Nada está fazendo a vontade própria aqui no mundo. Tudo é a vontade de Deus. Até para o homem crer. É da vontade de Deus. Pronto. Então o que nós vimos ali no capítulo 1? Paulo está orando no capítulo 1 para que eu e você entendamos isto. A grandeza da salvação. Ele está como que dando beliscão, acorda. Vocês podem saber, porque é para o desenvolvimento de vocês. O que foi que Deus fez? Aí ele, no capítulo 1, ele fala sobre a cruz. Foi tudo feito ali. Ele pegou a igreja e uniu a Cristo. Isso está narrado no capítulo 6 de Romanos. Pegou a igreja toda que ele escolheu, fez um só em Cristo, ali na cruz. Então, Cristo morreu, a igreja morreu com ele. Foi sepultado, a igreja foi sepultada com ele. Ressuscitou, a igreja ressuscitou com ele. E subiu aos céus, a igreja também foi. Hebreus diz que ele chegou lá no céu. Eis-me aqui e os filhos que tu me deste. Impressionante. Trabalho pronto. Aí você fala, pastor, mas por que pregar o evangelho? É porque, na prática, Deus chama os escolhidos pela pregação. E 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Deus aprova salvar o povo dele pela loucura da pregação. É por isso que grandes pregadores se gastaram. Irmãos, e eu diminuto, tenho que lavar os pés daqueles grandes homens, calçar as sandálias deles, para pregar o evangelho, para imitá-los. Agora, vamos para o capítulo 2 rapidamente. Vamos lá. No capítulo 2, ele volve-se para mostrar que nós éramos. É para nós não ficarmos orgulhosos. Deus sempre fez isso com Israel no Velho Testamento. Contou a história podre deles. E Deus conta a nossa história. Olha o capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós vivinhos. Olha como é que vai dar vida a quem está vivo. Estávamos mortos. Aí ele dá. A Giovana lembra, até pedi esse trabalho lá em Efésios. E ela fez muito bem. Um trabalho para os alunos. Qual era a nossa situação? Ele descreve de 3 maneiras. Nós estamos seguindo o curso deste mundo. Lembra? Segundo lugar, nós éramos, incrivelmente, tínhamos um Deus. Que Deus era? Chamado príncipe da potestade do ar. Do espírito que opera nos filhos da desobediência. Hoje eu vejo homens e mulheres falando, todo mundo é filho de Deus. Enquanto não houver o chamado de Deus, não é filho. É filho da ira. Da mesma forma que Satanás vai herdar o lago de fogo, os filhos dele vão herdar. Eu era um deles. Eu estava indo para o lago de fogo, irmãos. O que aconteceu? Ele me chamou. Ninguém vai a Cristo sem ser chamado. Ninguém. É Deus que chama.
Portanto, se alguém falar, mas ele ouviu tanto evangelho, porque o pai não chamou. Aí ele tá. Se Deus não chama, o pecador não vem. E quando é que Deus chama? Sabe? No dia do poder dele. Quando ele quer. Tá vendo? Então eu estou orando para Deus vir com o poder dele por Ribeirão Preto. Porque senão os pecadores não vêm. E não importa se é um grande pecador, se é um bebum, se é um avarento, um ladrão, ou um senhor normal. Quando ele chama, o pecador vem. Não tem poder que possa destruir os propósitos santos e eternos de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos lá, em Efésios capítulo 2, que se não tivesse o diabo, nem demônio nenhum, nós éramos também destituídos de qualquer amor por Deus. O homem sem o diabo, ele é um pecador miserável. Odiador de Deus. Romanos capítulo 1 descreve isso. Então, o que Paulo fala? No capítulo 2. Mas Deus, sendo rico, acho que na minha tradução, riquíssimo em misericórdia. Está vendo? Como é que Deus agiu com você? Você é crente? Riquíssimo em misericórdia. Ele não salva porque você é bonzinho, porque você é trabalhador, porque você tem uma Bíblia. Ele salva porque ele é rico em misericórdia. Ele tem compaixão do perdido. E quando o pecador se humilha, quando o pecador vai ao pó, é aí que ele estende a mão. Deus desce para falar com o pecador que cai. E ele sobe para derrubar o pecador que está lá em cima e orgulho. Querendo alcançar uma posição que o pecado dá. Vamos adiante. Aí ele descreve ali no capítulo 12, porque os irmãos sabem como foi que ele nos colocou em Cristo e nos colocou na posição celestial e maravilhas. Aí vem aquele versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Eu expliquei tudo isso para os irmãos. Capítulo 3. Ainda no capítulo 2, ele fala o que Cristo fez. Agora nós vemos na área mundial, quando ele entra ali. Ele fala que Cristo foi o herói. Ele pegou a muralha que separava judeu e gentio e empurrou com a morte dele. Ele deu um empurrão, quebrou. Tá? Ele quebrou as fronteiras, destruiu pela morte dele aquilo que dividia judeu e gentio. E agora, nós vemos isso em João. Ele amou o mundo. Quando fala o mundo ali, é porque não tem mais ligação só com judeus. Tem com gentios, brasileiros, americanos, aí não importa. Né? Como vocês acham que a Bahia não é do Brasil, então os baianos também, como eu sou. Muito bem, irmãos, quando entra no capítulo 3, ele apresenta ele como apóstolos aos gentios. Ele saúda. Tá? Apóstolo aos gentios. Não foi Pedro, foi Paulo que ele escolheu. Pedro abriu a porta, capítulo 10 de Atos. Tá? Mas foi Paulo que foi enviado com todas as prerrogativas de um apóstolo para anunciar o evangelho ao mundo gentio. Tá? E aí, irmãos, ele termina aquela parte com oração. E ele ora mesmo. Tá? Para quê? Para que nós entendamos essas coisas. E ele termina o capítulo 3 com qual palavra? Uma palavrinha pequena. Qual é? Amém? Tá vendo? Terminou. O amém é como ele tivesse encerrado uma parte. Agora ele vai para a segunda parte. E agora nós vamos entrar. Porque o que ele vai fazer no capítulo 4?
Ele vai apresentar a igreja. A igreja em Efésios, lembra bem, irmãos, é a noiva. A linguagem de Deus em Efésios é a linguagem de Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Infelizmente, nós estamos naquele período, está massacrando, o espírito feminista está massacrando o mundo, irmãos. Infelizmente. Tá? As mulheres querem mandar, elas não conseguem ser cabeça, então elas são pescoço. Então, com o pescoço, elas fazem assim com os maridos, né? Manda para lá, olha para cá, olha para lá. Por favor, não estou zombando de vocês, não, irmãs. As mulheres que tem aqui na igreja são modelos, exemplos, né? Mas na Bíblia, o molde é o mesmo, não muda. Deus não colocou mulher para ser homem, tá? Ela é mulher, ela ocupa o lugar dela. E a igreja aparece para observar isso. Jesus é Senhor, como um homem numa casa é o Senhor da casa. Tá? A mulher faz parte do seu corpo, uma só carne. Tá? Vamos lembrar. Então, queridos, o que Paulo faz? Ele começa como? Veja, rogo-vos, pois eu. Olha o que Paulo fala. Ele usa esse verbo aí, irmãos. Deixa eu passar aqui. Ele está chamando a igreja para o lado dele aqui. Olha, eu vou falar com vocês. Eu rogo a vocês. Lá em Romanos, ele faz a mesma coisa no capítulo 12. Rogo-vos, pois eu. E aqui ele te chama. É um pedido, irmão, uma súplica. Já viu como a gente roga? Como uma mãe roga para um filho ter cuidado? Tá? Quando um pai faz isso com o filho, rogo. Você está caminhando por um caminho perigoso. Rogar emite isso. Chamando a igreja. Olha, nós aprendemos, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo no mundo inteiro. É verdade? Mas eu estou de acordo com o pastor João Soedbeck. Ele, muito tempo atrás, ele explicou para mim que a igreja, corpo sempre está tratando do local. No mundo inteiro é a família de Deus. Se eu sair daqui para Portugal, tem crentes lá? Tem. Na Alemanha? Tem. Qualquer lugar do mundo você vai ver os santos de Deus. Até tribos indígenas, milhares têm se convertido. Né? É a família de Deus. Corpo é o local. É onde eu posso sentir o que o outro está sentindo. Se uma igreja tem 1000 pessoas, é um corpo ali. Você está vendo. Então Paulo fala com a igreja local. A igreja de Roma, a igreja em Corinto, a igreja em Filipos, a igreja em Colossos, em Tessalônica. Sempre é um grupo local. Não importa quanto tem. É a igreja. E aí ele fala o quê? Vamos lá. Rogo-vos, pois eu. Quem? Olha, irmãos. Nós estamos presenciando hoje a maldade de elementos que estão se intitulando de pastores e missionários. Aproveitadores, gananciosos, enganam o povo para roubar-lhes os bens. Paulo não. Aqui um homem, quando ele mandou essa carta, sabe onde ele estava? Ele não estava gozando umas férias. Paulo nem esposa tinha. O trabalho dele impedia dele casar. Era um trabalho itinerante. Ele estava aqui agora, perseguido, corria para outro lugar. Até que foi para Roma. Chegou lá, não encontrou um apartamento para morar. O lugar que ele estava era uma prisão. Paulo estava sempre ali, sentado, com 2 soldados ao lado. Imaginou? Ele diz, eu sou o prisioneiro do Senhor. Ele não estava lá cabrunhado, chateado, derrotado. Vou terminar a minha vida, não tive uma esposa, não tive um lar, não tive filhos, não tinha isso. Então, um homem determinantemente corajoso.
cheio do Espírito Santo. Quando ele manda a carta para a igreja em Filipos, ele fala: alegrai-vos no Senhor. O homem preso pedindo para nós que somos livres se alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Está aqui ele mandando: rogo os irmãos, eu preso no Senhor. Nós devemos, aí ele vem a ordem, que nós devemos fazer o quê? E andeis. Notem, queridos irmãos, a palavra andar na Bíblia é muito, muito poderosa. É um verbo que aparece como estrelas na Bíblia inteira. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo: você tem pernas agora. Você era morto, mas agora não. Você está vivo. Você lembra quando ele falou: Lázaro, sai para fora? Ele veio andando. O que era defunto veio andando. Ele está falando agora: ande. Na Bíblia tem duas palavras, irmãos, para indicar o que é que Deus faz quando ele opera a salvação: arrependimento e conversão. No arrependimento, ele lida aqui. Na conversão, ele lida com os pés. Você entendeu? Vá. Os irmãos perceberam? A Bíblia sempre mostra isso. Olha Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, arrependimento e mudança. Então, se a pessoa diz: eu sou salvo, mas os pés não se movem para agir, porque ele não é salvo. Não é crente. Cristo transformou sua vida, mudou seu coração, então ande. É o que ele diz: andeis. Como? Como andar? Eu sei que todo mundo anda. Todo mundo tem pé. É para andar. Mas aqui está falando de um trajeto espiritual. Deus convoca a igreja para agir. Ele não está chamando você a ganhar alma para mim. Ele diz para me obedecer. Tá? Quando Deus fala com a noiva dele, ele está chamando ela para agir conforme ele quer. Está vendo, irmãos? Nós estamos vivendo em dias de ativismo religioso. Pare. Volte para o Senhor. Ele quer obediência e não sacrifício. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis digno de quê? Conforme a igreja, a sua igreja determina ou conforme ele determina? Ele diz de quê? De modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui tem, irmãos, deixa eu mostrar para vocês. Tem duas palavras que são as mesmas palavras. Só que uma está em forma verbal, outra está na forma normal de uma palavra comum. Ele diz que andeis digno da vocação. Que vocação foi essa? É a palavra chamada. Vocação na Bíblia é chamar. Quando foi que Deus chamou você? Irmãos, é triste ver como não está tendo isso hoje mais. Tá? Eu já falei para os irmãos, eu fui pregar, eu preguei em várias igrejas já. Eu não esqueço da igreja onde eu fui criado, nasci, fui criado. Onde minha mãe levava quando eu tinha a idade do Theo, meu neto. Quando eu vou lá, eu lembro até o banco que ela sentava. Eu ficava ali com ela. Eu fui lá pregar. Não tem chamado. Tem barulho. Tem dança. E todo mundo assiste aquilo ali para ser tomado por uma emoção e não pela razão. Cristo é romantizado nas músicas. Como se ele fosse alguém que fosse hipnotizado pelas pessoas. Não tem ali consciência de pecado. Não tem arrependimento, porque todo mundo agora
já é da igreja. Não. Escuta, nós tratamos de eleição? Tratamos. Os crentes aqui entendem a doutrina da eleição. Mas também tem o dia do chamado. Tem o dia que Deus convoca. Vinde. Não foi assim com o Zaqueu? Ele entrou na casa de Zaqueu. Venha. Foi assim com Saulo. Tombou. É assim o dia em que eu fui chamado. Chamado na Bíblia? Vocação. Em Romanos capítulo 1, diz que fomos chamados para sermos de Cristo. Salvação. E em seguida diz, chamados para ser santos. Santidade. As duas coisas andam juntas. Eu fui chamado para a salvação em Cristo. Sou dele. E fui chamado para ser santo. Vocação, irmãos. Houve o dia do seu chamado? Você lembra? Você foi de coração a Cristo para a salvação? Está vendo como Deus opera? Então não tem esse negócio. De repente, opa, eu entrei numa igreja, gostei do culto, gostei da música e tal. Não, tem um chamado. Tem o dia em que o pecador encontra o Senhor da glória. O Cordeiro amado, que foi morto em meu lugar. Agora, digno da vocação a que foste chamados. Está vendo aqui? Como combina as coisas. Vocação, chamado. Então você diz que é crente em Cristo? Então sua vocação é para andar como crente, como chamado de Deus. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Até o versículo 6. Ele diz que a igreja é responsabilidade da igreja. Você está no corpo e você deve funcionar como um corpo. Mas como isso processa? Como isso faz? Eu estou dentro de uma igreja e ali tem um montão de gente, né? Não é o nosso caso aqui, somos um grupo pequeno. Mas note, tem ali pessoas de toda a sociedade, gente pobre, gente mais rica, gente culto, gente que aprendeu pouco. Mas é a igreja. Eu até preguei uma vez aqui sobre onde estão os eleitos. Né? Foi o que aconteceu na igreja de Corinto. Onde estão? Dá uma olhadinha na igreja, você vai ver os eleitos. Olha, queridos irmãos, o que Paulo fala? O que exige da minha parte? A igreja é o único grupo na terra que não tem distinção. Não tem. Então, é um ambiente onde quem é culto tem que aprender a ser humilde. Quem é rico tem que aprender a ser humilde. Spurgeon falava isso. Quando ele falou para os alunos dele, quando prega para as empregadas domésticas, para os mecânicos, né? Estou usando minha linguagem aqui, porque os doutores, advogados, médicos, juízes que tiveram na igreja vão entender a mensagem. Mas se você pregar para um doutor, os mais simples não vão entender. Então pregue normal. Vocês perceberam, quem está lendo a Bíblia? A Bíblia é um livro simples, unido com coisas profundas. Por quê? Porque a Bíblia é para o povo de Deus. Ele usa a linguagem que todo mundo coloca. O sol nasce e se põe. Hoje a ciência sabe que o sol não nasce, que é o movimento da Terra. Mas Deus não fala com essa linguagem, ele fala para todo mundo entender. Aquele índio lá que vai ouvir o evangelho pode entender. Então, queridos irmãos, é assim. Então, qual deve ser o nosso procedimento? Olha o versículo 2. Com toda humildade. E esta palavra aqui é importante. Olha o nosso procedimento dentro da igreja. Seja humilde. Não seja arrogante. Não ache que você é melhor. Põe-se como servo. E a Bíblia é assim.
o termo humildade é destacado em Filipenses, na pessoa de Cristo. Humilde. Você é o quê? Nada. Você é grande? Grande coisa. Eu me lembro de um pastor pregando, ele usou Isaías para dizer, somos menos do que nada. Agora você sabe o que é menos do que nada? Você pega um quadro negro e faz um zero. Ali é zero. E o zero significa o quê? Apaga o zero e você vai saber o que você é. E ali está, no quadro negro, nada. Mas você é menos do que nada. Agora, consegue diminuir menos do que nada? Significa o quê? Olha que coisa. E sabe, irmãos, eu conheço um pastor, ele falou, todo momento nós temos que pegar a mão da gente e dar tapa na gente. Pá, 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 pá. Por quê? Porque nós todo momento queremos nos elevar. E no momento que elevamos, a graça vem e pá, dá um tapa em nós. Porque se ele não fizer isto, nós caímos. Bastou Deus deixar Davi um pouquinho, o rei Davi, um pouco, sem ele, na sua graça, para ele tombar no adultério com Batseba e depois mandar matar o homem. Basta Deus soltar você um pouquinho, você vai ver quem você é. Ah, eu sou boa pessoa. Não. Sem a graça você é um trapo, e eu também. Tá? Sem a graça você mente. Ah, sempre mentindo para Deus. Tá vendo? Mesmo você sendo crente, querido, a carne é forte. E o orgulho vem e Deus tem que dar um beliscão forte. Tá vendo? Para você lembrar que a igreja é um local de gente humilde. Jesus se humilhou para nos tornar nosso Salvador e eu tenho que me elevar? Tá vendo? Então, queridos, hoje está tendo essa filosofia de igreja nova agora, inventado por um homem que eu não posso falar o nome dele, senão você vai saber que é a Caio Fábio. Ele inventou isso de que a igreja você pode ser na sua casa. Isso é para destruir os crentes. É fácil você ser, eu vou ler a Bíblia, eu vou ser um crente lá em minha casa mesmo. Não precisa. A igreja é importante, irmãos. A igreja é um corpo de Cristo. E se você não tem prazer na igreja, duvido que você seja um crente. Vamos adiante. A primeira palavra que ele usa é humildade. E ele diz mais, e mansidão. A palavra humildade me mostra como eu devo ser em relação a todos. E mansidão me faz voltar para mim mesmo, para refrear a mim. Mansidão. Os irmãos já imaginaram o que é mansidão? Lembra que Jesus fala em Mateus capítulo 11? Sou manso e humilde de coração. Lembra? Você entende o que é isso? Na Bíblia diz que os crentes devem ser mansos. Sabe o que é? Eu vou explicar. Ser manso significa que toda a arma que você tinha antes de ser crente, a arma da defesa, do ódio, da maldade, do ciúme, do egoísmo, tem que ser jogado fora. É aquele tipo de autodefesa. Nós sempre estamos assim, irmãos. Nós sempre temos um espírito de guerra dentro de nós. Nós sempre estamos nos defendendo. Sempre. Nós sempre queremos atacar. Quem está falando mal de mim? Quem? Nós olhamos para dentro de uma igreja e nós olhamos assim e vemos, puxa, aquela pessoa está falando mal de mim. Aí começamos a criar facção dentro da igreja. Não pode ter.
Você tem que ser manso. Manso. Nada de defesa própria. O diretor da escola onde eu estudei, lá no Paraná, ele dizia, ninguém pode ofender uma pessoa mansa e humilde. Não. Ninguém consegue. Eu conheço um pastor e amigo meu. Ele é um dos homens mais mansos que eu já vi. Ninguém ofende ele. Impressionante. Dentro da igreja, se você tiver o espírito ranzinza, tá? Dono de si, arrogante, você não pode ser da igreja do Senhor. Exige mansidão. E você pensa que termina aí? Vamos pegar, irmãos, a mansidão desse tamanho e esticar. A ponto de ser o quê? Olha o que vem no verso. Com longanimidade. Aí você pergunta a Deus, que tamanho tem que ser essa mansidão? Tem que ser desse comprimento. Opa! O que significa isso? A palavra longânimo significa que eu devo suportar a pressão, o peso dos outros sem reclamar. Eu não sei se vocês lembram a figura antiga de Atlas, o cara forte segurando o globo terrestre. Essa ideia de um peso que o orgulho não me deixa suportar. Eu tenho que suportar. Fulano de tal, ele é chato? É, mas eu amo. Aquele pastor é chato? É, mas eu amo. Eu vou orar por ele. Aquele casal parece assim. Não, eu vou suportar. Alguém lhe ofendeu? Eu vou aguentar, só falar para o Senhor. Isso é longanimidade. Por quanto tempo? Longanimidade. Desenvolva isso. Tá? Então, queridos irmãos, vocês perceberam que graça não é brincadeira? Graça não é cantar. Graça é uma faculdade. Graça é um local de treinamento, onde os trapos do velho homem são jogados fora. Não é brincadeira. Suportando-os uns aos outros. Está vendo? Cristo suportou você? Suportou? Você lembra quanto tempo você vivia no pecado e eu também? E ele suportou? E sabe, ele suporta. Nós queixamos em casa, ele está lá conosco. Nós estamos doentes, ele está lá conosco. Nós estamos sofrendo os outros, vizinhos, pessoas, parentes, tudo. Ele está sofrendo conosco. Ele suporta, ele carrega nossos fardos. Eu gostaria de ter um tempo, irmãos, para explicar Romanos 8:26 para vocês. Onde diz que o Espírito Santo, ele assume o comando de nossa fraqueza. Oh, queridos, precisa ir dentro da igreja? Precisa. Senão você vai viver isolado. Você não vai querer igreja. Você vai querer um clube para você. Você vai querer um lugar onde tem gente do jeito que você gosta. Ali tem alguém, eu gosto daquele grupo ali. Você não vai querer a igreja. Mas a igreja é uma unidade. Os irmãos já viram o corpo como é? Está vendo? Quando eu sofro uma pancada nesse dedo, todo o meu corpo volta para aquele dedo. Está vendo a proteção? Tudo sente. Eu vou completar aqui, irmãos. Deixa eu ver meu tempo aqui. Puxa. Notem, queridos irmãos, o que acontece é que a Bíblia nos ensina que a igreja é um corpo tal que nós servimos uns aos outros. Eu quero que os irmãos um dia peguem a sua Bíblia, vai no Novo Testamento, a partir das cartas,
lá de Romanos, e veja quantas vezes aparece a palavra uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Isso significa corpo. Observe, exortai-vos uns aos outros. Eu me lembro de uma irmã que fez isso com outra irmã aqui. A irmã está sendo orgulhosa. Feriu ela, feriu. Ela não gostou, mas fez bem. Você por que está faltando aos cultos? Por quê, irmão? Isso é atividade da igreja, não é do pastor. O pastor tem sua função de gastar na Bíblia. Queridos irmãos, é o dom dele. Ele não foi chamado, ele carrega o fardo de oração. Ele suporta as dificuldades da igreja. Mas o corpo de Cristo ajuda um ao outro. Tá? Com maturidade, com exemplo. Tá? Então, um ajuda o outro. Encaminha o outro para servir dentro da igreja. É assim. Tá? Não é comum os irmãos falar, o pastor está sendo pago, ele se vira. Não. É uns aos outros. Eu me lembro, eu fui numa igreja onde os irmãos terminavam o culto. Eu quero despedir o irmão com Maranata, ou com esse versículo aqui. Era tão gostoso, né? Mas eu já vi culto, onde termina o culto, tem um homem mais velho distribuindo filmes para os jovens assistir. Isso é servir uns aos outros? Não. A conversa é conversa mundana. A palavra de Deus não fez sentido. Vamos terminar essa parte então, irmãos? Aí ele diz no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está vendo aqui a tarefa nossa? A Bíblia fala sobre isso demasiadamente, irmãos. Sabe a coisa pior para nós enfrentarmos? É ter um programa de paz em nossa vida. Nós sempre estamos em guerra, sempre estamos lutando contra alguém, sempre estamos nos defendendo, sempre estamos querendo ouvir o que ele falou de mim, o que ele pensa de mim, por que ele agiu assim comigo. Guerra. Nós temos armas lá dentro, nós somos bélicos por natureza, irmão. Vem da carne, joga tudo fora. Você não pensa que você é crente e não vai enfrentar. Enfrenta. Tem problemas sérios dentro de igrejas. Os irmãos sabem disso. E são pessoas incrédulas? Não, são crentes. Eles são assim. Veja, ele explicando agora. Vamos terminar essa parte aqui. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Olha que explicação incrível. Só tem um corpo. É onde você está, querido. Se você sair daqui e vai morar lá em São Paulo, vai para a igreja da jovem aqui, lá é um corpo só. Lá você vai conhecer os irmãos, tá? Se você vai para qualquer lugar do mundo, ou vem alguém para cá, para a nossa igreja, ele vai saber que aqui é um corpo. Está vendo? Para ter uma unidade. Porque só há uma coisa aqui. Lembra que Deus é um só? E ele opera assim. Há uma só esperança. Foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Todos aqui vão para o céu? Que são salvos, sim. Vocês vão para uma cidade só. Lá não tem, lá no céu, o bairro tal, ou a cidade que você gosta. Ou não, lá é uma cidade só. É um povo só. Lá não vai ter diferença. É a glória de Cristo. Então todos os salvos respiram essa esperança. Tá? Vamos lá, irmãos. Há um só Senhor. Tá. Eu não tenho aqui. Nós não adoramos Maria. Nós não temos senhora. Nós temos um Senhor. Nós não temos homens nenhum. Nós não adoramos elementos humanos. Nós adoramos Deus. E esse Deus é o nosso Senhor. Uma só fé. Incrível. Não tem duas.
A Bíblia fala da unidade da fé. A mesma fé que levou a Cristo é a fé que vai comandar a sua vida. Lembra Romanos 1, versículo 17? De fé para fé. É a mesma fé. Você foi salvo e você vai andar pela fé. Cuidado, irmãos. Senão, Satanás lhe pega ali. Vamos lá. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está vendo? Um só batismo. Você foi batizado? Foi o sistema bíblico. Batismo por imersão. Não jogando água na cabeça. Nós não aceitamos isto. Um só Deus. Agora, termina. Ele sela o assunto aqui com a divindade. Um só Deus. Lembra que nós vimos, capítulo 1? Pai de todos. Lembra que Jesus falou? O meu Pai é o vosso Pai? Lembra agora? Nós éramos filhos do diabo e agora temos Deus como nosso Pai? Opa, sim. O Deus que me escolheu, Ele é meu Pai. E olha como Ele age. Ele age como? Aí aparecem as 3 atividades. Versículo 6. Pai de todos, o qual é sobre todos. Aqui tem a palavra epi, que significa que está vendo todos. Todos os crentes, todos os salvos. Pai de todos. Que Deus maravilhoso, né? Quantos crentes são nós? Milhões e milhões e milhões. Tem os que estão nos céus e os que estão na terra. Ele é Pai de todos. E quando você chegar lá no céu, você vai ver a quantia de eleitos que são. São como estrelas no céu. Queridos irmãos, Pai de todos, sobre todos. Age por meio de todos. Está vendo? O trabalho de Deus aqui, o Espírito, e está em todos. Cristo em vós. O Pai, então, o Filho e o Espírito. Esse é o trabalho da divindade. Então, igreja não é uma particularidade minha. A igreja é de Deus. Ela foi comprada com sangue. Então, lembra que o temor a Deus deve nos fazer cheios de amor por Cristo. E o amor por Cristo nos deve levar a amar uns aos outros. Dá teu melhor para Ele. Ame a tua igreja. Ame. Ame o teu Deus. Devota seu ser para Ele. Dá o melhor da sua vida. Ame a palavra. E vocês vão ver como você cresce e tem prazer no povo de Deus. O povo que você pode ver. E está ao seu lado. Que chora. Todos os crentes têm problemas. Todos. Você vê aquele homem da igreja, nós não temos aqui. Mas ele é um médico, um advogado. Ganha bem. Mas todos têm suas lutas. Todos têm suas dificuldades. Todos enfrentam o diabo. Todos enfrentam a carne. Todos. Você não é uma particularidade. Você é pobre, você é fraco, ninguém entendeu você, você não teve uma boa família antes. O Senhor te amou, e Ele amou todos. E Ele interessa por você? Claro, Ele cuida. Então, jogue fora toda amargura, toda ira, sabe aquele ódio, aquele ciúme que faz você dividir o rebanho de Deus. E volte de coração para o seu mestre. Ele é o seu Senhor. Sendo assim, a igreja é edificada. Em Atos fala que a igreja vivia na paz do Senhor. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Muito bem, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Meu jovem, você vem para cá para